Ana, seja bem-vinda ao Clube de Gestão, primeira mentoria que você faz, um prazer ter você com a gente. Para quem vai assistir o Clube de Gestão depois gravado no YouTube, sejam bem-vindos ao clube, aproveitem ao máximo esse conteúdo. A nossa comunidade está sempre trazendo conteúdo para ajudar na gestão estratégica, e esse é um tema extremamente importante, né, mapeando os processos de forma estratégica, que vai auxiliar bastante gestores aí, líderes a conseguir organizar os processos para ter o máximo, né, de aproveitamento em nível de resultados, né, Ana? Agora a palavra é contigo. Isso mesmo. Obrigada, né? Obrigada pela oportunidade, né, em participar, em contribuir aqui com informações, né, com conhecimentos, e eu sei o quanto é importante esse compartilhamento, né, com outras pessoas, porque a partir do momento que você entende a minha visão com base na minha experiência, você começa a trazer um pouco para a sua vivência, né, e ver o que se adapta ou não, conforme a sua realidade, porque processo também é isso, né, a gente adaptar de acordo com a nossa realidade. Eu vou compartilhar aqui a tela, né, com vocês, porque eu trouxe uma apresentação, a gente entender um pouquinho, tá? E de início aqui, eu já trago para vocês o que é esse mapa de processo com essa imagem, né, mapeando processos de forma estratégica. Então, essa primeira imagem, ela já responde muito para a gente, né, o mapa de processos, o ato de criar um processo, ele serve justamente como essa analogia do balde, né, vamos imaginar aqui que nós temos um gestor, um dono de empresa, um CEO, né, em que ele segura um balde ali, dentro desse balde tem a água, que é o conteúdo da empresa dele, que são todos os processos da empresa dele, que são as pessoas que trabalham ali, né, que é a gestão estratégica da empresa dele, porém, em um determinado ponto, ele percebe que essa água, ela vai esvaindo, então ele vai perdendo colaboradores, ele vai perdendo clientes, ele vai perdendo a sua força produtiva, né, que são os furos desse balde. E o mapeamento de processos, ele entra aí justamente para identificar onde é que nós temos esse furo, né? Onde exatamente esse furo está localizado, para que a gente possa ou criar um remendo, né, nesse balde, ou que a gente possa fazer aí, quem sabe a gente trocar esse balde por um novo, né, que remodelar esse balde, enfim, criar inúmeras estratégias aí, para que a gente não perca mais essa água, para que a gente consiga manter essa água no balde. Então, o primeiro passo desse ponto de mapear processo de forma estratégica é, de fato, você entender a empresa como um todo, tá? Entender a empresa, todos os fatores que estão ali interligados com a empresa. Então, para muitas pessoas, o ato de fazer um mapa de processo está muito atrelado a criar desenhos, né? Como eu já acompanhei alguns colegas, alguns profissionais, não querendo falar deles, nem nada do tipo, tá? Cada um tem sua metodologia, mas muitos apenas tentam escrever a realidade da empresa, quando, na verdade, mapa de processos, né, vai muito além. A gestão de processos vai muito além do que você simplesmente desenhar ali retratar a realidade da empresa, né? Tá conseguindo acompanhar? Acho que alguém que perguntou se travou. Acho que tá travando não, né? Tá normal? Eu acho que travou para mim. Agora tá, agora voltou. Não. Tá normal? Pronto. Então, o mapa de processos, né, a gestão de processos, ela faz justamente esse trabalho de identificar dentro da empresa, dentro da organização, todos os furos que atrapalham o sucesso da empresa, né? E mais além, a gente vai mais fundo nisso, encontrando ali propostas de melhoria, soluções, formas de enxergar diferente esse processo para que a gente atinja o nosso sucesso. Tá? E nesse meio do caminho, a gente também acaba encontrando processos que muitas vezes o próprio gestor daquela área, ele acredita que tá indo bem, né, que está perfeito, que está ok, quando na realidade nós, enquanto mapeadores de processo, né, enquanto desenvolvedores de processo, conseguimos ir além e enxergar o impacto que isso causa, né, que talvez uma simples ação cause na empresa como um todo, tá? Isso aí é um pouquinho do meu currículo, né, do meu histórico. Hoje eu sou administradora, sou pós-graduanda em gestão de pessoas, terapeuta em Enneagrama, sou auditora interna da ISO e trabalho muito com processos ali envolvendo pessoas, porque eu não acredito nos dois separados, mas sim em união, em conexão. E aí, partindo aqui para as etapas do sucesso, tá? Eu tenho que o primeiro ponto desse degrau, dessa escadinha de crescimento para se montar e estruturar uma gestão de processos seria, de fato, um diagnóstico, entendendo o que é valor para a empresa e, especificamente, o que é valor para o nosso cliente, né, para o nosso CEO,
ali para os gestores o que ele acredita que seja valor. Esse é o primeiro ponto de criação de todo e qualquer processo. Sem ele, não tem como a gente criar nada de forma estratégica. O segundo ponto, a gente vai analisar como é hoje, né? Como funciona essa empresa hoje. Então, a gente faz uma análise ali de mapeamento de processo, analisa os indicadores de desempenho, caso a empresa possua, né? E caso não, a gente também tenta criar ali uma análise com base nos dados que a gente tem. Em seguida, a gente propõe as melhorias, que é onde a gente cria a lista de dores, a gente apresenta essas melhorias para a empresa, como ela poderia melhorar ali aquele fluxo, né, transformar ele, que é mais denso, em algo mais leve, algo mais produtivo, e algo que traga um resultado melhor para a empresa. E sem esquecer, tem algumas melhorias, inclusive, que elas são apenas de comunicação. Então, esse tipo de coisa a gente também encontra nas empresas, né? São melhorias, só a forma que você fala, às vezes um texto extra que você não mandou, um relatório, uma informação, é que faz toda a diferença no final desse processo. Próximo ponto, novo processo, é onde a gente vai criar, de fato, ali, né, o to be, que é o chamado ASIS, né, que é o ASIS, e em seguida a gente faz as melhorias e cria o to be, que é o processo depois dessas melhorias, onde a gente vai criar toda a base de treinamentos, a gente divulga o novo processo, né, para a empresa de um modo geral, e faz os monitoramentos do desempenho, onde a gente vai analisar ali se aquela mudança, de fato, ela surtiu o efeito ou não desejado que a gente queria, né, que a gente estava buscando dentro daquela empresa. Se, de fato, nessa melhoria tapou o buraco lá daquele balde que estava esvaindo água, né? E o último ponto é ação, é criar planos de ação eficazes, é analisar aquelas ações que podem ser feitas a curto, médio e longo prazo, tá? E realizar as implantações das melhorias ao longo do tempo aí, ajudar esse empresário, esse empreendedor, a também montar suas melhorias. E aqui, o que gera valor de verdade, né? Eu levantei desculpa, é que eu levantei a mão, de repente eu poderia... Pode atrapalhar, ver, porque eu acho que eu não vejo a mão levantada, mas pode falar, pode atrapalhar sim, pedir para falar. Pois é, com relação a essa, como é que a gente pode dizer, essa trilha, né, de 1 a 5, em que você fala aqui do diagnóstico, e aí depois todo o seu desenrolar, porque tem um diagnóstico, aí você, como é hoje, então também ele é uma parte, ele continua ali no diagnóstico, e aí você consegue ter elementos suficientes para direcionar as melhorias e dizer quais são as melhorias que podem ser estabelecidas naquela organização. E aí, a minha grande dificuldade está nessa questão do diagnóstico, no qual diagnóstico é o melhor. Às vezes, no início da fala, né, você falou assim, não, porque cada profissional, cada consultor, enfim, ele tem a sua metodologia. Beleza, cada um tem a sua maneira de fazer, né? Mas eu tenho a minha maneira de fazer, mas eu vejo, assim, que o diagnóstico, ele no meu caso, nunca ele é bem assertivo, né? Não sei, talvez pelos métodos ou pelo método que eu utilizo, ou porque está faltando algum detalhamento. E aí, nessa questão do processo, como você falou, que é só mapear, que muitos, né, eu me incluo nisso, né, que é muito da questão da figura, do fluxo e tal, etc. E aí, no aspecto da estratégia, qual é o melhor diagnóstico? Para que se tenha boas informações para se traçar um bom processo estratégico. Eu, geralmente, no meu método, né, na forma que eu utilizo, que eu acredito que surta mais efeito e é o que eu vejo que dá resultado, eu faço da seguinte forma, né, eu sento com o empresário, faço o primeiro briefing com ele para entender a empresa dele, entender o negócio a partir da visão dele, né, quais são os empecilhos, quais são as dores, quais são os pontos principais que ele vê, né, quais são as forças da empresa dele, é basicamente uma SWOT mesmo, tá, ali com ele. Em seguida, com essas informações que eu descubro quem são as partes envolvidas da empresa dele, eu também faço um diagnóstico com os colaboradores, com os clientes, com fornecedores e com partes importantes da empresa. Tá? Então, eu não fico apenas focada no empresário. Por quê? Porque ali é a visão dele sobre o negócio. Porém, a gente não tem a visão da outra pessoa, porque cada pessoa enxerga, né, o negócio, tem uma visão do processo de acordo com o próprio ângulo que ela está.
Então, é muito importante para mim entender cada ângulo de cada pessoa, né, onde cada um está localizado, para que eu possa criar, de fato, um diagnóstico mais preciso, né, o mais fiel da realidade que ele tem hoje. Então, eu desprendo, de fato, mais tempo, tá? Isso leva mais tempo, isso leva mais energia, mas eu consigo ter um resultado muito melhor quando eu vou propor melhorias, quando eu vou propor um novo processo para ele, né? Então, eu gosto muito de fazer isso. E aí, eu avalio, vai depender de empresa para empresa. Empresas maiores, geralmente, eu seleciono algumas pessoas, né? De hierarquias diferentes, que também, pessoas que entraram agora, pessoas que já estão na casa há muito tempo, né? Procuro clientes também, inclusive até clientes que saíram, colaboradores que saíram, porque o meu interesse é entender a visão das pessoas, do ângulo de que elas estão, como é que elas enxergam a empresa, né? Qual a visão que elas têm. E aí eu consigo compor aí uma visão sistêmica da empresa como um todo. Ficou claro? Fez sentido? Perfeito. Pronto, então é exatamente dessa forma, né? E aí, em seguida, é que eu faço o como é hoje, seria de fato entrar em cada setor e detalhar cada atividade, né? Gerar cada mapeamento ali, entendendo as suas complexidades, os seus pontos de travamento também, para que a gente possa seguir adiante. Posso prosseguir? Sim, tranquilo. Pronto. E agora chegou uma das partes mais importantes que eu acredito tá dentro do processo é essa escala que eu vou mostrar para vocês do que é que gera valor de verdade, tá? O que é, na realidade, que gera valor para o nosso cliente e o que é que o cliente de processos, ele enxerga, tem enraizado, né, na veia dele. Qual é a problemática, qual é a identidade da empresa dele? Então, o primeiro ponto e o mais importante aí, né, desse ciclo é a identidade da empresa. Então, eu preciso identificar ali qual é a essência da empresa, né, que de fato é a personalidade do CEO, que vai ser propagada ali para as outras pessoas, né? Ele vai acabar atraindo pessoas ali que tenham o mesmo perfil que ele, ou que pensem da mesma forma, mas qual é essa essência? Qual é a identidade da empresa, né? O que é que ele traz que faz ele diferente das outras pessoas ou dos concorrentes dele da mesma área? Em seguida, eu analiso missão, visão e valores, né, buscando ali entender qual é de fato a missão, o que é que ele está fazendo no mercado, né, qual a diferença que ele causa ali naquele mercado, qual é a visão dele, onde ele quer chegar a partir dessa missão, né, e quais são os valores esses inegociáveis, porque muitas vezes eu encontro em empresas valores que nem mesmo o CEO ele faz, né, por exemplo, tem muitas empresas que colocam pontualidade, e às vezes o CEO é o próprio que chega atrasado, os gestores chegam atrasados, né? Então, valor é algo que é inegociável, que você não abre mão, que você não deixa de lado por N hipóteses, né? Que para mudar essa sua estrutura, a pessoa precisa, de fato, ter um argumento muito forte, muito poderoso, né? E precisa de tempo para que você mude essa noção. Por exemplo, família, para algumas pessoas é um valor inegociável, né? É algo que eu não abro mão, independente se você me chamar para um show, se você me chamar para um evento importante, mas se a família for o meu pilar, for um dos meus valores, eu não vou abrir mão disso, né? Para seguir, para ir para outro local junto com você. Então, valor é aquilo que eu não abro mão, né? E identificar isso em empresa, às vezes, é muito difícil, né? Requer muito tempo. Próximo ponto é o propósito. Qual o meu propósito, né? Com aquela missão, com aquela visão e com aquele valor, né? Então, a partir da minha identidade, eu tenho uma identidade que é só minha, que pode ser a minha experiência, pode ser meu jeito de ser, pode ser a forma com que eu conduzo, que é minha, que ninguém vai me tomar, né? Porém, a partir dessa minha identidade, eu quero criar uma empresa. Então, eu construo missão, visão e valores, e depois disso eu construo um propósito. A que propósito, né, eu tenho essa empresa? Em seguida, eu crio o planejamento estratégico, né, para que eu possa ali conseguir guiar os meus planos, enfim, ter o controle das minhas ações, que para se ter um planejamento estratégico, eu preciso previamente ter uma visão, né? É impossível você fazer um planejamento estratégico sem ter uma visão. Pelo menos eu acredito nesse argumento, né? Em seguida, uma cadeia de valor muito bem estruturada, porque a cadeia de valor ela vai demonstrar o que é que a sua empresa faz, o que é que ela entrega para o cliente, quais são os processos fundamentais, que eu vou mostrar daqui a pouco.
E o escritório de processos, que são aquelas pessoas ou aquela unidade ali que vai ficar responsável por sempre propor melhoria contínua dentro da empresa, né? Então, esses são os 3 pilares aí dessa segunda camada, dessa quarta camada, né, da empresa. São camadas de crescimento. A próxima é a arquitetura de processos, né, onde eu vou começar ali a pensar como é a estrutura do meu processo, colocar ele nas caixinhas que ele deve entrar, né, começar a descrever ali a missão de cada processo, por que ele existe, e N situações, tá? E por último, eu tenho aqui, ó, o meu processo 1, meu processo 2, meu processo 3, meu processo 4, e assim em seguida, quantos processos a empresa necessitar, né, precisar. E, por último, né, para finalizar esse nosso ciclo, a gente tem que contar sempre com as pessoas, com a lógica do nosso processo, com sistemas, com recursos e indicadores. Esses são os passos prioritários que eu utilizo quando eu vou mapear processo. É dessa forma que eu acredito que eu estou mapeando de forma estratégica. É quando eu parto de uma essência, né, até aquilo que de fato eu quero, aquilo que eu preciso. E sempre utilizo, não sei se vocês já ouviram falar do livro, né, Comece pelo Porquê, mas ele é um livro que fala muito sobre isso, né, em que tudo a gente tem que iniciar sempre pelo porquê, tá, e a cada consultoria que eu aplico isso, que eu entendo isso, que eu vejo a percepção das pessoas, eu tenho mais claro que a gente sempre deve iniciar pelo porquê. Então, por que você tem essa empresa? Por que você faz isso, né? Por que você executa tal atividade? E é aí onde a gente percebe que muitos colaboradores estão simplesmente no piloto automático. Então, como é que você quer melhoria daquilo que você faz de modo automático que você nem entende o porquê está fazendo, né? Muitas empresas, quando os colaboradores chegam, elas ensinam o que é a empresa, como faz, mas elas nunca chegam no porquê, que é de fato a essência, que é o que faz um colaborador permanecer ou não dentro da sua empresa. Né? E por último aí, ó, depois do porquê, como e o que, a gente chega no nosso cliente. Então, veja quantas camadas existem dentro de um processo para que ele seja desenhado de forma estratégica, que eu preciso obedecer antes de criar o nosso fluxograma, né? Que é a última camada que a gente vê, que a gente entrega para o nosso cliente. E aí, esses são os pontos de contato, né, com o cliente no processo, a oportunidade de mostrar o sucesso e também o fracasso, tá? E aqui, no centro, é onde está a melhoria, a mudança começa de dentro para fora. Então, de nada adianta eu querer mudar um processo, tá, sem antes entender e respeitar a identidade da empresa. Isso é um fator extremamente importante dentro de cada organização, porque às vezes eu proponho lá uma melhoria que vai mudar uma identidade de uma empresa, e isso é completamente inviável, isso também é um valor inegociável, né, é algo que eu preciso respeitar, porque é algo da pessoa, a menos que o dono da empresa ele saia, aí sim a identidade dele vai ser retirada. E eu estou falando de identidade, não de processo de maturidade, são coisas diferentes, e um ponto para uma outra discussão. E aqui eu tenho as 5 perguntas essenciais, tá? Que todo construtor de processo deve fazer para uma empresa, independente do ramo, da atividade, se ela surgiu agora ou não. Então, qual é a nossa missão? Esse é o primeiro ponto, né? Quem é o nosso cliente? O que o cliente valoriza? Quais são os nossos resultados? E qual é o nosso plano? Então, essas são perguntas fundamentais, tá? Para qualquer processo estratégico que você vai criar, incluindo os processos, o mapeamento de processos. Você tem que ter isso muito bem definido. E aqui são as etapas, tá, da metodologia para ficar mais claro para vocês, saindo lá daquele aspecto que eu mostrei para vocês, porque eu não vou adentrar em planejamento estratégico e em outras situações mais delicadas, né, que requerem mais tempo, mas partindo agora, de fato, para um mapeamento do processo, o que é que o mapeamento faz? Ele, de fato, conecta, né, as partes, ele conecta ali toda a empresa. Então, quando eu vou mapear uma empresa, eu preciso ter muito a noção de conexão, como é que esses setores estão se conectando e como essas pessoas também se conectam uma à outra, né? Como é que isso acontece da melhor forma possível. Então, aqui eu tenho o meu processo do ASIS, né, que é o processo inicial criado. Depois eu vou criar uma escadinha aí, onde tem as melhorias, junto com o plano de ação, para que eu chegue no to be,
que é de fato aquilo que eu quero, que ele execute o processo melhorado, né? Que ele não execute mais aquele que ele fazia antes. E para tudo isso eu preciso ter muito cuidado e muita delicadeza com a cultura da empresa, né? Com a cultura organizacional que já existe. Então, alguns processos podem parecer fáceis para mim de serem implantados, mas a depender da cultura da empresa, eu preciso ter cuidado, eu preciso implantar isso aos poucos, né? E de forma personalizada, tá? Acompanhando, sempre recebendo e dando feedback também. E aqui são os ciclos de avaliação, são as variáveis, né, que a gente deve utilizar quando a gente for mapear um processo. Então, um processo, por exemplo, do setor financeiro, a gente precisa avaliar quem são as pessoas envolvidas nesse processo, quais são os recursos envolvidos nesse processo, qual é a lógica do processo, tá? Qual é o começo, meio e fim desse processo, qual é o sistema de informação utilizado durante o processo, quais são os softwares, qual é o indicador desse processo, tá? Como é que eu sei que esse processo ele está caminhando bem ou não, porque existem os indicadores de desempenho, tá? E existem os indicadores ali que são como metas, os indicadores, perdão, tá? Os indicadores de acompanhamento e os indicadores de desempenho. Então, a gente precisa sempre definir indicadores de acompanhamento em cada um dos processos, tá? E em alguns vai caber indicadores de desempenho, em outros talvez não, mas isso é uma questão de se avaliar empresa a empresa e processo a processo. Mas o de acompanhamento, ele é obrigatório a existência em todos os processos da empresa, em todos os mapas de processos, os macros, né? Quais são os riscos que esse processo me apresenta, né? Se não for utilizada tal e tal atividade, que risco isso pode gerar? A automação do processo, tá? Com o uso ali de um robô automatizado, como é que ele se comportaria ou como ele se comporta, se ele tem ou não esse tipo de recurso. E o PDCA, tá? Seguindo as melhores práticas normativas do PDCA, né? Ali, para que a gente possa propor melhorias para aquele setor. Então, esse é o ciclo de avaliação, de fato, ali de um processo que a gente deve seguir. E aqui, tá, a gente tem o que é valor para o seu cliente, né? E o valor, ele representa simplesmente pelo porquê, pelo início, de fato, do porquê, tá? Então, a partir do porquê, por que você faz o processo financeiro, por exemplo, né? Por que você gera notas? Qual é a missão desse processo dentro da empresa? Qual é a importância? Porque se a gente imaginar toda a empresa como uma engrenagem, cada um dos setores e cada um dos processos existentes, eles fazem parte de uma engrenagem, então eles têm um motivo para estarem ali. E o gestor ou quem pratica esse processo, ele precisa entender, e isso precisa ficar muito claro para ele, qual é o objetivo daquele setor dentro da empresa como um todo, né? E a falta dele, o que é que gera de impacto também na empresa, né? Quem é o processo seguinte dele, para quem ele manda informação e de quem ele recebe informação. Então, todo o processo ele é constituído de entrada, existe o processo de transformação e a saída que gera. Então, eu preciso identificar quais são as entradas, tá, que eu tenho para o meu processo. Alguns processos de e-mail, eles terão entrada de outro setor. Então, eu também preciso entender qual é a complexidade que gera o outro setor dentro do meu, tá? Às vezes uma informação equivocada, uma informação que está faltando, vai também fazer uma transformação ali meio equivocada do meu processo, vai trazer ruídos dentro do meu processo, que vai gerar uma saída para um outro departamento ali que também existe ruídos. Então, veja a complexidade, né? Quando a gente não tem isso bem detalhado, bem formulado. Então, eu acredito que o porquê é a grande chave de escrever cada um dos processos, né, de entender cada um dos departamentos. E por mais óbvio que pareça, muitas empresas e muitos donos de setores, né, assim dizendo, eles não sabem, eles não entendem o porquê estão fazendo aquilo, eles só sabem o que fazer e como fazer, mas eles não entendem o porquê, não entendem a causa, e aí também não conseguem enxergar as problemáticas disso, principalmente em reuniões em que se é citado um problema geral, ele não consegue se imaginar como responsável daquele problema, quando na realidade
um problema de uma empresa quando estoura, né, tem relação com cada uma das engrenagens do sistema, né? Cada um tem o seu ponto de participação ali. E aqui seria como nós devemos escrever uma cadeia de valor, tá? Então, a cadeia de valor, que eu acho que é o ponto mais importante e mais difícil também da criação de todos os processos, é a cadeia de valor, né? Por ela simplesmente ter que expelir, né? Ter que mostrar valor mesmo daquilo que eu estou fazendo, tá? Então, aqui nesses quadrados eu tenho a subdivisão dos processos que são orientados por gestão. Então, quais processos eu tenho dentro aqui da minha empresa, ou quais setores, geralmente as pessoas trazem processos como setores, quais setores da minha empresa, ou quais processos, eles são orientados para a gestão, eles são criados, eles são feitos todos os dias ali em uma rotina, ou de uma forma periódica, para trazer ali um processo, uma orientação de processo para a gente. Quais são os processos core, né? Quais são aqueles processos que, de fato, são o coração da empresa, que eles não podem deixar de existir e que têm impacto diretamente no nosso cliente, tá? Não que os outros não tenham, mas os processos core é aquele que, geralmente, o cliente, ele vê o problema, é onde a bomba estoura, né? Mais facilmente, porque é o processo que o cliente, ele tem contato mais abertamente, mais profundamente. E, por último, os processos que são de suporte, né? São orientados para suporte, ou seja, eles servem ali como base para orientar os outros processos adiante da nossa empresa. E aí, antes de criar, né, essas orientações aí para processos, a gente tem o contexto da organização, que é justamente entender aquelas particularidades de identidade, de missão, visão e valores, porque é a partir disso, né, que nós construímos, que nós subdividimos a empresa em processos, né, que nós subdividimos a empresa em 3 categorias: categoria gestão, core e suporte. Para que a gente crie, né, isso aqui só é possível porque a gente precisa de uma margem ali, porque toda empresa, ela vive a partir ela consegue se sustentar a partir de um lucro, né? Então, que margem é essa? E aqui seria o que o nosso cliente recebe, tá? Dentro disso, a gente tem aqui, a gente precisa determinar dentro da empresa qual é o diferencial que essa empresa tem perante o mercado, qual vantagem competitiva ela tem comparado com seus demais concorrentes, e o que é que o cliente valoriza, tá? Então, se a gente consegue criar um mapa como esse, uma cadeia de valor como essa, todos os outros processos, eles se tornam mais fáceis e se tornam com mais sentido para a gente. Então, eu acredito fielmente que uma cadeia de valor muito bem criada e muito bem estruturada, ela é a base de tudo, né? Ela é o ponto mais importante e o mais difícil também de ser criado. Tem muitas empresas, inclusive, que eu crio, e daí eu vou no processo, porque a empresa ela é muito desordenada nos seus pensamentos, né? O CEO acredita de uma coisa, os colaboradores veem outra, os fornecedores enxergam outra, o cliente enxerga outra, e quando eu vejo esse cenário, eu geralmente não inicio pela cadeia de valor, eu já vou diretamente tentar mapear os processos, porque aí existe uma confusão muito grande, né, dentro da cabeça dessa empresa, né, nessa empresa como um todo, do que é que ela entrega. Então, eu preciso entender um pouquinho mais a fundo antes de a gente partir para uma cadeia de valor. Mas isso vai depender de empresa para empresa. Aqui é um exemplo, tá, de uma cadeia de valor criada. Então, a gente tem o contexto da organização, os processos ali orientados para a gestão. Então, a gente tem o planejamento estratégico, o compliance, a gestão por indicadores, gestão integrada de saúde, segurança, meio ambiente e qualidade. Nos processos core, a gente tem o atendimento, produção, comercialização e logística. E nos processos orientados para suporte, a gente tem pesquisa e desenvolvimento, suprimentos, recursos humanos, administrativo, financeiro, jurídico e tecnologia. E todos eles, se você observar, ó, eles têm uma setinha apontando para o meio. Por quê? Tanto os processos de gestão quanto os processos orientados para suporte, eles trabalham em prol dos processos core, né, para que os processos core, eles funcionem da melhor forma, porque é aquele que tem contato diretamente com o cliente, tá? Aqui eu tenho a minha margem,
e em seguida eu tenho aqui todo o meu real diferencial ali perante o mercado, né? Então, para essa empresa aqui, nesse exemplo, a gente tem um atendimento ágil, a inovação e o resultado sustentável, são os 3 pilares ali importantes que o cliente precisa ver, né? Que o cliente valoriza, vantagem competitiva e o diferencial perante o mercado, né? Perante as outras, os seus concorrentes ali de mesma força. Lembrando, tá, que nem todo mundo que trabalha na mesma área é seu concorrente. Então, as empresas também criam essa confusão mental, aí, de achar que a pessoa que trabalha no mesmo ramo que você é diretamente seu concorrente, quando, na verdade, pode ser, inclusive, um aliado e não um concorrente. Depois, tá, que a gente tem, aqui é o macro processo, tá, aqui é a cadeia de valor, a estrutura da empresa muito bem desenhada. Então, a gente vai começar a criar arquitetura de processos. E aqui a gente tem um desenho, né, que simboliza isso. A gente tem o centro, a empresa, a gente tem ali os setores, a parte de suporte, gestão e core, né, junto com os seus processos existentes dentro da empresa, ou como algumas empresas chamam, os setores. Tá? Dentro do processo core, e aí a gente vai começar a listar, a partir disso, quais atividades que existem dentro de cada setor como esse, ou dentro de cada subdivisão dessa. Por exemplo, dentro da produção, nesse exemplo a gente tem planejamento da produção, mistura, embalagem, expedição. Na logística, gestão de pedidos, roteirização, roteirização de entregas, realização de entregas. Na comercialização, a gente tem marketing, planejamento comercial, vendas e pós-vendas. Partindo aqui para os processos de suporte, no P&D, que é pesquisa e desenvolvimento, a gente tem pesquisa de campo, gestão de inovação, experimentação, lançamento de produtos. Nos suprimentos, negociação, pedido de compra, armazenar insumos. No recursos humanos, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, tá? E as demais áreas, só trouxe como exemplo mesmo para vocês entenderem como funciona. E aqui nos processos de gestão, no planejamento estratégico, a elaboração do PA, né, do planejamento estratégico, a revisão dele e a divulgação do planejamento. São algumas das atividades dentro desse processo, que podem gerar subatividades ou não. Tá? Um exemplo, só que eu trouxe prático de melhoria de processo, né? Por exemplo, na situação atual, existe bitributação para despesa de viagem, e aí qual seria a situação proposta? Emitir nota de débito, né, ao invés de nota fiscal para despesa de viagem. A outra situação, hoje cobramos aos clientes os impostos de despesa 2 vezes, uma quando pagamos o hotel, por exemplo, e a outra quando faturamos. E aí, a segunda situação, essa situação já está prevista em lei e é boa prática de grandes empresas. Então, a gente também precisa entender aí quando eles trazem, inclusive, os colaboradores, as sugestões de melhoria, né? Para poder ajudá-los nesse sentido. E aí, ó, que como exemplo a gente gera um ganho quantitativo, né? Na realidade, 18% sobre o valor dos impostos a menos na formação do preço de venda. E aqui a gente teve um esforço muito baixo e um impacto muito alto. Então, as melhorias, elas precisam ser criadas dessa forma, estruturadas. E, por último, a gente tem um plano de ação, tá? Partindo ali dessas melhorias que a gente criou, de toda essa estrutura, a gente cria um 5W2H, tá? Onde a gente tem, no exemplo aqui, né, o que muda, retirada dos impostos das despesas de viagem, da formação de preço de venda. Por que ele muda? Pois o valor da depreciação é alto, devido aos equipamentos serem de alta tecnologia, onde muda no processo de formação de venda, no setor comercial. Quando muda, a partir do mês de julho, quem é o responsável? Nesse caso, a Adriana Silva, do exemplo. Como vai mudar? Através da emissão de 2 notas, sendo uma fiscal e outra de débito. Quanto vai custar? O esforço é baixo, né? O impacto é alto e o status da mudança para aprovação. Então, esse é um modelo, tá, de forma de plano de ação que a gente pode gerar aí para o nosso cliente. Tá bom? E foi isso a apresentação que eu montei hoje para vocês, tá? Eu não quis me aprofundar tanto, porque nós só temos 1 hora, e é muito assunto, então se eu fosse falar de forma detalhada, cada ponto daquele a gente ia demorar muito tempo, né? A gente ia
ficar aqui bastante tempo conversando e debatendo, mas talvez seja um próximo tópico para uma próxima reunião. Mas o que eu queria deixar claro para vocês aqui é o objetivo, de fato, do processo, né? O objetivo desse processo, como ele deve ser criado. Por isso que eu trouxe esse tema, né? Mapeando processos de forma estratégica. Então, algo só pode ser mapeado de forma estratégica se eu entendo a origem dele, se eu entendo desde a essência, né? E aí eu vou partindo nesse sentido de crescimento até a construção final, que é de fato o fluxograma que a gente vê, né? Fluxograma, que a gente vê lá o mapa, os procedimentos, né? Os POPs, os famosos POPs, padrões, e entre outras características do processo, tá? Mas é só para que vocês entendam que o processo não é só o desenho. O desenho é uma atividade que a gente faz, né, que a gente executa, que é extremamente importante, sim, na visualização, mas ele não é o ponto central. O ponto central é a gente entender a estratégia da empresa e muitas vezes ajudar, inclusive, esse empresário que está perdido, né? Porque eles ficam muito perdidos ali na imaginação dele e só ficam perdidos porque eles estão dentro do processo, eles não conseguem ter uma visão macro, ter uma visão de fora. Né? Então, nosso papel enquanto consultor é justamente trazer essa visão de fora para o cliente, né? Mostrar para ele que a empresa dele não é só aquilo, ela pode ser muito mais, ou então que a imaginação dele está muito além do que a empresa está entregando hoje, né? Tentar nivelar ali essa expectativa para o nosso cliente é muito importante, né? É extremamente importante. Eu digo assim, então, as coisas elas precisam fazer sentido. Eu sempre trabalho com essa ideia, né? Você só vai fazer um bom trabalho, você só vai executar uma boa atividade se ela fizer sentido para outra pessoa. Se ela não fizer sentido, se a pessoa não entendeu, pode ter certeza que na próxima semana isso não vai ser executado, isso vai ser completamente jogado no lixo, né? Porque não fez sentido, não teve um porquê eu fazer determinada atividade, né? Qual o sentido disso daqui na minha vida ou na minha empresa? Então, as coisas precisam fazer sentido. E descrever processo também é algo muito delicado, porque às vezes eu encontro muito, né, colaboradores que não sabem descrever o próprio processo, que eles não sabem a forma que faz, que eles ficam perdidos ali em meio a papéis, né, em meio a documentos, em meio a formulários, então eles não sabem nem direito o que eles estão fazendo, que dirá o porquê, né, que dirá a origem disso, ou a contribuição disso na empresa como um todo. Pode falar, Renato. O tempo é que está curto, né? O assunto é muito extenso. O assunto é muito bom extenso. Também. Tem que ser menos 2 horas aí. Mas, assim, quero ser breve. Eu concordo também com você. É um assunto muito bom. Você falou aí, depois da apresentação, e aí eu desenhei o processo aqui, resumindo assim. Então, quando você fala de processo estratégico, você está dizendo que não é só mapear e dizer quais são as melhorias e utilizar toda a metodologia que tem disponível sobre mapeamento e melhoria de processo, mas juntar essa metodologia de processo com cadeia de valor e a partir daí você ter esse modelo de processo estratégico dentro da empresa, aliás, aplicando dentro da empresa. Essa aplicação, aí já são 2 perguntas, essa aplicação é o que podemos dizer nós, enquanto consultores, que aí é que vem o processo de mudança dentro da empresa, efetivamente? Aconteceu o processo de mudança? Isso, exatamente. Deixa eu ver se eu entendi, né? Quando a gente está criando, né, um mapa de processos dentro da empresa, a gente precisa entender a empresa, né, como um todo. Então, a cadeia de valor, ela pode nos ajudar nesse sentido, né? Como pode ajudar também o diagnóstico daquela forma que eu falei, né, entrevistando inúmeras pessoas que têm conexão com a empresa, para a gente entender a fundo o que significa, qual é a realidade daquele contexto, tá? E em seguida, a gente propor a melhoria dentro daquele processo, tá? Então, não é a gente perder, porque às vezes a gente perde horas e horas fazendo um POP que lá na frente não vai servir, que a gente já sabe que não serve, que não deve ser assim. Então, particularmente eu, né, eu crio o fluxograma, o ASIS, primeiro, crio ele por inteiro, claro, mostrando para a empresa, inclusive empresas que não têm nem como fazer ASIS, porque eu já fui para a empresa assim, eu crio simplesmente um relatório, informando, tal ponto, eu não fiz um ASIS aqui para a tua empresa, porque tal ponto não se conecta, não tem conexão com o outro, aqui existe um bloqueio muito grande, né? Aqui não existe uma comunicação. Por exemplo, eu fui para uma empresa agora recente
que ela era o processo de suporte para os clientes, né, que é uma empresa de revenda de software, e aí o comercial simplesmente não passava a informação do novo cliente. E aí o meu processo começa por onde? Se eu só passo aquilo ali, uma informação como se fosse uma conversa informal, se eu não tenho documento, se eu não passo aquilo ali de uma forma formal para o meu outro setor. Então, o processo daquele setor já começou errado. A chance de chegar errado para o outro lado, para o cliente, é muito grande. Então, processos como esse, eu já mostro para o próprio... E assim, e o suporte achando que estava certo, e o comercial achando que estava certo. E está tudo bem, porque eles não são formados em processo, eles não entendem o processo. E é outra coisa que a gente precisa entender também e respeitar, né? A individualidade de cada um, o nível de maturidade que cada colaborador dentro da empresa tem. Ana Paula, eu acho que até a questão da maturidade daquela empresa enquanto gestão. Porque tem muita empresa que está há 30 anos no mercado, mas se você for analisar a gestão, ela está iniciando num ciclo de vida. Sim, exatamente. Maturidade, né? Não tem nada de maturidade. Então, é um processo que a gente precisa implantar aos poucos e que precisa fazer sentido. Por isso que eu bato tanto na tecla do fazer sentido. Por exemplo, se eu não demonstrar para essa empresa que o comercial passando uma informação bem detalhada, né, com uma informação precisa, e isso vai gerar um impacto lá no setor de sucesso do cliente, por exemplo, eles não vão fazer. Por quê? Porque é cômodo eu conversar numa reunião de cafezinho e falar para ele, entrou um novo cliente, olha lá. Ou então, não, entrou um novo cliente, mas eu nem cheguei a preencher, porque muitos são assim, né? E às vezes a gente tem um nível de amizade interno tão forte que a gente não quer pedir também para o outro fazer a parte dele, fazer aquilo que ele deve fazer, né? Então, quando a gente traz essa noção de processo, e todas as reuniões com o meu cliente, eu tenho, assim, muito cuidado em separar pessoas de processos. Então, eu tento ao máximo fazer ele entender que nós estamos conversando sobre processos e não sobre pessoas, né? Nós estamos conversando ali na melhoria do processo. Poderia ser a Maria, o João, o Bernardo, qualquer um que fosse executar, né? Ele teria que entender a origem daquele processo. Inclusive, em algumas empresas que têm um nível de maturidade menor, eu trago até uma pessoa de fora para ela explicar se ela entenderia. Se ela entrasse hoje, ela conseguiria executar aquele processo, e ela falar o que ela enxerga daquilo ali, entendeu? Às vezes eu trago mesmo pessoas de fora que não tem nada a ver com a empresa, para ela me explicar, eu digo, explica aqui para esse meu cliente o que você entende desse processo, só lendo esse fluxograma, o que você entende? E a pessoa não entende nada, sabe nem para onde vai, né? Então, como é que eu quero treinar um colaborador novo se eu nem sei qual o processo que a minha empresa tem? Eu nem sei qual é as evidências de que o processo acontece, né? Porque o que foi passado de boca, fica de boca mesmo. E é como eu costumo falar, de boca só beijo. O resto, você tem que ter evidência. Você tem que ter comprovação. Tem que ter comprovação, né? Verdade. Só num relacionamento a dois ali, homem e mulher, enfim, um relacionamento mesmo, né, entre casal, de um modo geral, é que deve ter beijo. O resto é que deve ter só o beijo, né? O resto tem que ter evidência, né? Porque senão eu não consigo treinar. Processo sem evidência não é treinável, né? Com certeza eu vou ter uma rotatividade muito grande das pessoas dentro da minha empresa. Então, a partir daí, eu já começo a ver inúmeros furos que esse balde tem. Por isso que eu trago a analogia do balde, né? E falo tanto sobre isso. Porque isso demonstra quantos furos a empresa tem, que muitas vezes eles não sabem olhar, porque eles quem estão segurando o balde. Quem está segurando o balde não consegue ter uma visão do balde como um todo. Não consegue olhar embaixo do balde, porque eu estou segurando o balde. Se eu soltar o balde, ele vai cair, vai derramar a água toda e pronto. Acabou. Né? Então, se eu que estou segurando o balde, quem é que está olhando ao redor dele? Tá? Se eu, empresa, e eu, colaborador, todos nós estamos segurando esse balde, quem é que está olhando, fazendo o giro 360 graus para olhar os problemas que esse balde tem? Se não for o processo, né? Se não for o escritório de processos que faça isso. Então, essa apresentação, na realidade, é muito mais extensa, né? Tem muito mais complexidade, muito mais assuntos a serem tratados, mas como eu vi que nós só temos 1 hora, então eu tive que enxugar muita coisa para tentar falar da forma mais estratégica possível, né? Com vocês, tentando passar de forma mais clara um assunto que é tão denso e que traz tantas dúvidas também, né? Não é só para vocês, não, tá? Quem é da área, quem não é da área, enfim, traz inúmeras dificuldades aí. Mas eu acho fantástico descrever processos, porque dentro deles a gente
também encontra pessoas que estão ali, né, na luta todos os dias, pessoas que querem fazer dar certo, pessoas, inclusive, que atrapalham o processo, né? Então, a gente encontra ali inúmeros tipos de pessoas. Inclusive, tá? Para ser bem ousada com vocês, todas as empresas que eu aplico processos, sempre alguém sai, sempre alguém é promovido. Nunca o processo permanece como é. Sabe por quê? Porque sempre tem alguém que é cômodo, né? Que é acomodado dentro da empresa. E sempre tem aquele que está só esperando uma brechinha para ele crescer, aquele que acredita no trabalho bem feito, aquele que acredita no trabalho correto, no trabalho fiel, né? Então, esses são promovidos e os demais, eles acabam saindo, inclusive por conta própria. Eles veem que eles não vão conseguir segurar a empresa, né, se for dessa forma. Então, eles saem. Eles acabam saindo. E é incrível isso, porque isso acontece em todas as empresas que eu aplico o processo, né? Aqueles que não têm trabalho sério, eles acabam pedindo para sair, ou eles dão algum jeito de sair da empresa, mas eles não permanecem, porque eles procuram empresas que são desorganizadas, não quer trabalhar em empresa que é organizada, né? Então, eles saem. E assim a gente vai, né? E aí conduzindo e guiando as empresas rumo a esse desenvolvimento. Mas eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta, não sei nem se a gente tem tempo, né? Para mais alguma pergunta, alguma dúvida. Temos mais 5 minutinhos. Mas foi muito importante trazer. O Renato está por aí? Ia ser mais 1 hora, aí não tem jeito. Porque tem toda uma parte... Ana Paula, parabéns, assim, deixa eu aproveitar os 5 minutos para... Foi muito bom te conhecer, né, e assim, e você tá facilitando esse assunto aí, obrigado por isso. E, assim, para nós é um desafio, porque você imagina você ter uma visão, você olha para dentro daquela empresa, você consegue enxergar um monte de coisa que pode ser melhorado, em contrapartida tem toda uma cultura da organização, tem todo um ambiente que você precisa entender e para poder você implementar seu trabalho, mas a prática de tudo isso que você falou é um desenvolvimento, viu? É um desenvolvimento muito bacana que eu acho Sim. que cabe o aprofundamento, assim, de repente uma segunda monitoria, alguma coisa nesse sentido aí para a gente aprofundar. Vamos pedir ao Ezequiel, né? Uma parte 2. Vamos fazer uma parte 2. Vamos para a prática do negócio mesmo e discutir cenário e situação, aplicação, porque aí você consegue se apropriar melhor, né? Porque e é disso que eu gosto mesmo, é da prática mesmo. Eu costumo dizer assim, né? Mas como a gente não tem muito tempo... Todo mundo que passa por uma faculdade de administração ouviu falar do ciclo PDCA, mas quem aplica? Quem sabe aplicar? Todo mundo sabe que é necessário, mas aplicação na prática é desafiador e ao mesmo tempo... Sabe uma coisa que eu tenho muito comigo assim, Renato? Todos os alunos de administração, inclusive eu sou, né, administradora, com muito orgulho, por sinal, mas todos os alunos de administração, a gente aprende as ferramentas, mas a gente não aprende o porquê aplicar a ferramenta. Olha... Qual o sentido vai fazer para a empresa? Sabe por quê? Porque eu utilizo ferramenta como ferramenta, mas eu conheço colegas consultores da área de administração que utilizam ferramenta como consultoria. Mas ferramenta não deixa de ser uma ferramenta. A gente deve usar ela, né, para nos ajudar, de fato. Mas ela não deve ser o ponto central. Por exemplo, eu tenho amigos consultores que falam que fazem planejamento estratégico e só usam análise SWOT. Se eu for para uma empresa falar para ela que só usa análise SWOT, eu vou estar mentindo. Que eu posso usar, como eu posso não usar, como eu posso usar outra coisa completamente diferente, como eu posso usar um BSC, ou posso não usar BSC, posso só falar, porque o sentido está em por que realizar determinada coisa. Onde é que vai encaixar aquilo? Perfeito. Né? Onde vai encaixar? Então, exatamente. Então, vocês aqui, colegas consultores, né, mudem a visão deles, já não guiarem assim, né, já não tiverem essa visão, mas as ferramentas a gente precisa entender o porquê que a gente está utilizando elas. Qual sentido isso vai fazer para a empresa A, B ou C? E entender de uma vez por todas que elas são ferramentas, porque na faculdade a gente não aprende que elas são só ferramentas, a gente aprende que elas vão mudar o mundo. Isso. É basicamente isso, né? É a parte delas, que a gente aprende. A gente aprende que elas são as super-heroínas, e às vezes a gente sai vendendo coisa como se fosse a super-heroína.
né? Mas não é. A parte mais importante somos nós, consultores, são as perguntas que nós fazemos, é a parte investigativa que a gente cria na empresa, é isso que vai trazer, de fato, a transformação. A ferramenta é só para agilizar o nosso trabalho, só para dar sentido ao que a gente está fazendo, né? Porque se outras pessoas já usaram, outros pesquisadores já tiveram o trabalho de descobrir as ferramentas, por que não a gente utilizar, né? Mas elas não deixam de ser ferramentas. Perfeito. Mas, olha, só tem 1 minuto aqui e eu só queria agradecer pelo Eu que tempo, queria né? agradecer, porque assim, o tema, o conteúdo é riquíssimo, né? E o que você falou faz muito sentido, assim, se for detalhar, é muita coisa, precisa de várias horas para a gente poder chegar em uma conclusão. Mas está mais que convidada para um segundo momento, para a gente fazer talvez um modelo mais prático, né? Como você falou, algo mais... a gente vai para uma questão mais como fazer esse processo, algo prático, saindo da teoria. Acho que vai ser super rico. Se você tiver afim disso, eu já está super convidado para a gente já marcar esse próximo encontro. Eu super topo, adoro compartilhar conhecimento, né? Eu acredito que isso é o que constrói, é o que nos faz crescer. Sim. Eu acredito só nisso, é só o compartilhamento de experiências, de ideias, né? Não é a teoria em si, porque cursos de processo vocês vão achar inúmeros aí, mas é esse compartilhamento, essa interação, são as perguntas do Renato, por exemplo, as perguntas de um outro colega que vão fazer dar esse formato, né? Que vão nos fazer ter uma outra visão sobre a coisa, né? Criar um outro direcionamento aí. Então, eu acredito muito nessa quem compartilha cresce, né? Quem não, infelizmente, fica só com a técnica mesmo e paciência. É isso. Mas aceito sim, né? Tô super afim, sim, de fazer uma parte 2 aí, pra gente trazer uma parte mais aprofundada, né? Sobre o assunto. Já vamos marcar. Queria também agradecer o Renato, a contribuição foi muito boa, né? Levantou umas discussões aí que enriqueceu bastante nossa mentoria. E se tiver mais alguém que tem alguma dúvida, esse é o momento só para a gente fazer o encerramento. Tudo ok? Tudo certo? Acho que sim. Fechamos, então? Pessoal, muito obrigado a todos que participaram. E queria agradecer muito você mais uma vez, Ana Paula. Excelente, parabéns pelo conteúdo. E até a próxima, galera. Obrigada aí. Tchau, tchau, pessoal. Bom final de semana, né? Bom descanso para todo mundo. Alô. Obrigado. Tchau. Boa noite. Obrigado. Tchau.